Olá a todos! A pandemia atingiu o Brasil em meio a uma política de reformas que estava centrada na política econômica de austeridade fiscal e também na redução do tamanho do Estado na economia. Então, hoje, na pílula 6, a gente vai falar sobre a austeridade fiscal e o teto dos gastos. Bem, a gente viu que o aumento dos gastos públicos vem sendo um consenso entre os economistas como solução da crise. Inclusive, a gente discutiu nas pílulas anteriores como financiar esses gastos públicos. Mas mesmo diante desse apontamento, vem sendo proposto pelo governo, por economistas de mercado, a retomada da austeridade fiscal. Então, eles estão resgatando a retórica de que depois da crise vai ser necessário pagar a conta. Então, é muito importante a gente entender o que é isso que está sendo levado, nessa retórica, nessa argumentação que é essa política econômica tão comum chamada de austeridade fiscal. A política econômica de austeridade fiscal, ela propõe um corte de despesas públicas ou um aumento das receitas públicas. Quando há um corte das despesas, reduz o tamanho do Estado na economia. Quando há um aumento das receitas, aumenta o tamanho do Estado na economia. Qual é a questão? Essa política de austeridade, ela tem uma tendência a enfraquecer os gastos de consumo e, portanto, a enxugar a economia, promover uma redução da atividade, do dinamismo econômico. Por outro lado, a gente sabe que é possível sim, ter um equilíbrio orçamentário e ter um estado de bem-estar social que seja generoso e que reduza as desigualdades sociais. Mas como que a gente vai tentar enxergar essa necessidade social, sobretudo em tempos de pandemia, quando se tem uma política econômica de austeridade? Essa política da austeridade é um tema que já vem há mais tempo, quando o FMI começou a levantar essa necessidade com os países que estavam endividados com o fundo desde a crise financeira internacional de 2008, também por conta da crise na Europa. Mas esse tema é um tema mais antigo. Na década de 90, o Alberto Alesina, que é um importante economista lá de Harvard, já falava da importância de se discutir políticas de austeridade fiscal para países emergentes que enfrentavam graves problemas de insolvência fiscal. Então, no Brasil, a gente já vem sobre esse contexto até se chegar à proposta de emenda constitucional em 2016. A emenda constitucional 95, o famoso teto dos gastos, tem como objetivo equilibrar os gastos governamentais a partir de controles impositivos que limitam os gastos públicos. Os gastos públicos federais, eles não podem ter um aumento acima da inflação, eles não vão ter um aumento real. As despesas primárias do governo, as despesas de custeio, de investimento, elas ficam limitadas às variações inflacionárias medidas pelo IPCA. Esse teto, ele tem duração de 20 anos, podendo ser revisto no meio do tempo. Qual que é a ideia? A ideia é que ao limitar gastos, o governo cria um fluxo mais perene de despesas e assim consiga controlar as suas contas. Então, a ideia é que ao reduzir as dívidas, isso criaria um ambiente seguro para o país. Então, o argumento subjacente à emenda 95, o teto dos gastos, é que cortar gastos e promover reformas, isso gera crescimento econômico. O problema é que, como a população cresce, você diminui a disponibilidade de recursos. Com a redução do Estado na economia, então mesmo que a economia se recupere, não vai haver disponibilidade de recursos para gastar. E o que a gente viu? Desde o teto dos gastos, a gente vê uma piora nos indicadores fiscais e a gente vê que mesmo antes da pandemia já havia um aumento do desemprego e uma dificuldade de promover recuperação econômica. Então, é importante a gente também pensar em regras que poderiam ser mais adequadas. Se o governo corta gastos no momento da crise, isso significa que há menos demanda para o sistema. Então, o gasto público, ele é renda para o setor privado, ou seja, quando há gasto público, aumenta os recursos no conjunto da sociedade. Por isso é muito importante essa defesa dos gastos públicos, Então, o que a gente quer argumentar é que o teto dos gastos, o argumento do teto, ele é contraproducente, tá? Regras mais adequadas, elas envolveriam aquelas que possibilitam um crescimento dos gastos junto com a economia, regras que fossem plurianuais, pensadas, que não fossem tão engessadas em tantos anos, maior flexibilidade nas regras, como
bandas, a prioridade nos gastos sociais, no investimento de infraestrutura. Então, o que a gente quer defender aqui, o Estado ele precisa ter um papel ativo na retomada econômica. É ele que tem que coordenar e induzir o investimento, porque o setor privado não vai investir. Então, nesse momento, o dogma de austeridade, ele perde completamente o sentido e o teto dos gastos, ele tem que deixar de ser um tabu político e uma regra imutável. Obrigada.